maior prova de que a Torre de Babel realmente existiu. E este seria o local exato. Com certeza você já ouviu a história da Torre de Babel, mas existem segredos que ninguém conhece. Fique até o fim do vídeo para entender. Hoje em dia, o maior prédio do mundo chama-se Burj Khalifa, localizado em Dubai. Ele tem 828 metros de altura. Mas alguns estudiosos dizem que a Torre de Babel seria ainda maior. Era projetada para ter mais de 2.000 metros. Hoje, com toda a tecnologia, já é quase impossível construir um prédio tão alto. Imagine então lá na antiguidade, muitos anos antes de Cristo. Será que tinham como construir uma torre tão alta? Nimrod, bisneto de Noé, deu início ao projeto para construir a torre, pois ele tinha o objetivo de chegar aos céus por 2 motivos: se proteger de um novo dilúvio e chegar perto de Deus, mas ele não queria chegar mais perto para adorá-lo. Ele queria chegar lá para enfrentar Deus, pois estava furioso pelo que aconteceu no dilúvio. Além disso, a torre era usada para adorar deuses pagãos. Para impedir esse plano, Deus espalhou outros idiomas entre os homens, fazendo com que eles se desentendessem. Assim, a torre acabou desabando. A cidade então recebeu o nome de Babel, que em hebraico significa confusão. Segundo a Bíblia, a torre foi feita com tijolos de argila. Então, simulando a história, cientistas reproduziram um tijolo de argila e testaram a resistência. Viram então que os tijolos aguentam no máximo 150 metros de altura. Depois disso, o tijolo acabaria desabando. 150 metros não é nem perto dos 2.000, mas foi então que um versículo da Bíblia chamou a atenção dos pesquisadores. O versículo dizia o seguinte: "E disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal." Gênesis 11:3. Bem, essa técnica de queimar os tijolos é realmente uma técnica que deixa o tijolo mais resistente. Então, refizeram o teste com tijolos queimados. E aí, chegaram à conclusão que os tijolos queimados suportam impressionantes 3 quilômetros de altura. Sabemos então que os tijolos aguentariam o peso da torre. Mas será que ela foi realmente construída? Hoje em dia são usados guindastes e máquinas tecnológicas para construções altas. Na época, como conseguiriam sem o uso dessas máquinas? Isso é um mistério. Recentemente, o Dr. Andrew George encontrou em uma ruína do Iraque um tablete de pedra. Essa pedra teria nela esculpido o desenho da Torre de Babel. Essa é a maior evidência de que a Torre de Babel realmente existiu, pois contém o desenho que alguém teria esculpido olhando a torre. Na imagem, vemos a torre e um homem que seria o rei Nabucodonosor II. Na pedra, ainda tinha uma legenda muito misteriosa, com a seguinte tradução: "A casa, a fundação do céu e da terra, Zigurate na Babilônia, a base que enchei para fazer um alto terraço. Eu construí as estruturas com betume e cozinha em todo lugar. Eu completei o seu topo para o céu, tornando-o brilhante como o sol." A legenda é confusa, mas dá para entender que a torre era muito grande. Muitos acreditam que essa pedra é a prova definitiva de que a Torre de Babel realmente existiu. Agora, comprovar sua altura é algo muito difícil. O que achou dessa história? Acredita que a torre realmente existiu e que a Bíblia está correta? Comente "Eu acredito". Siga nosso perfil Bíblia Hoje em Dia para mais histórias como essa.